Bernard Gazier. 1. A crise de 1929. Introdução. Nem todos morriam, mas estavam todos contaminados. Poderíamos aplicar à crise de 1929 este verso de La Fontaine. Como a peste, de fato, a grande crise dos anos 1930 foi um flagelo cego e generalizado. Raros são os países ou grupos sociais poupados, e os mais fechados muitas vezes foram os mais atingidos. O desastre não partira dos Estados Unidos, o novo gigante industrial do mundo da época, gigante cujas perspectivas de desenvolvimento pareciam ilimitadas. O desmoronamento dos negócios foi primeiro uma questão de números e especialistas. O crash da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, foi acompanhado de longe pelo grande público, apesar dos suicídios de especuladores arruinados, atirando-se pelas janelas dos prédios de Manhattan, terem aparecido nas capas dos jornais. Enquanto se multiplicavam as falências e demissões, o pânico monetário e financeiro e as bancarrotas estatais, o primeiro plano da cena era ocupado por peritos governamentais e encontros diplomáticos. No entanto, pouco a pouco outra realidade foi se impondo, a de uma monstruosa desordem material e humana. Locomotivas brasileiras consumiam um café que não mais podia ser vendido nem mesmo a preços irrisórios. Estoques se acumulavam, empresas fechavam suas portas. Milhões de pessoas se viam sem emprego, portanto sem recursos e sem dignidade, na maioria das vezes sem proteção social, incapazes de pagar seus aluguéis, reduzidas à espera das distribuições gratuitas de alimentos e agasalhos, levadas ao despejo, à mendicidade, à revolta. Essa penúria absurda explica sem dúvida o fato de ainda termos por esse período verdadeira obsessão, consciente ou inconsciente, no mínimo igual à inspirada pela eventualidade de um novo conflito armado mundial. Ela poderia recomeçar. Esse pequeno livro não tem a intenção de responder a essa pergunta. Ele pretende, na verdade, especificar esse ela e rever com atenção as convulsões do capitalismo no século XX. Nos últimos anos, essa tarefa se tornou, em certo sentido, mais fácil. Com o passar do tempo, os trabalhos especializados se multiplicaram, e o acúmulo de testemunhos e de análises no calor do momento é agora acompanhado por numerosos estudos histórico-econômicos fartamente documentados. É grande a tentação de examinar os acontecimentos à luz das contribuições recentes, que muitas vezes corrigem algum aspecto e apresentam em uma nudez objetiva e numérica o caso de 1929. Essa decantação, indispensável, é apenas uma primeira etapa para o autor deste trabalho. Primeiro, porque ela não permite resolver a controvérsia sobre as causas da catástrofe, controvérsia que continua viva ainda hoje. Segundo, porque a discussão assim exposta seria curta demais. Ela deixaria de lado outras dimensões de irrefutável importância. A crise de 1929 tem elementos e significações políticas, sociais, psicológicas e culturais, por trás do New Ideal de Roosevelt, da trágica ascensão do nazismo e das frentes populares. Só para ficarmos na política, existe a afirmação de que um certo tipo de capitalismo faliu e de que uma barreira inadmissível foi transposta. O abalo foi não só material, mas também espiritual. Sob esse ponto de vista, as contribuições dos testemunhos de época continuam sendo essenciais, principalmente em suas manifestações literárias e artísticas. Relatos, fotos, filmes. Somente depois dessa exploração será possível fazer com propriedade a pergunta sobre as causas e a interpretação da Grande Depressão, iniciar uma confrontação com as certezas e incertezas do século XXI. Capítulo 1. Os números da crise. A crise de 1929 consistiu, acima de tudo, numa queda generalizada da produção em quase todo o mundo industrializado, com exceção da União Soviética e do Japão. Convém primeiro entendê-la a partir desse aspecto, utilizando para isso os grandes indicadores da atividade econômica, que são os índices de produção e de trocas comerciais, bem como as taxas de desemprego. Esses referenciais básicos serão o tema deste primeiro capítulo. 1. Uma formidável retração da produção. 1929-1933. Um exame prévio, simbólico, se faz necessário.
A baixa da produção industrial se manifestara nos Estados Unidos no decorrer do ano de 1929. Mas o desencadeamento oficial da Grande Depressão aconteceu em 24 de outubro de 1929, com a queda repentina das cotações da Bolsa de Nova York, ao fim de uma expressiva ascensão iniciada em 1927, acelerada 2 vezes e marcada por 2 patamares, em junho-julho de 1928 e em abril-junho de 1929. Podemos seguir as oscilações das cotações no gráfico a seguir, que mostra a duplicação de um índice sintético entre 1926 e 1929, depois a queda inexorável, 1/3 do nível de 1926, em 1932. As cotações se recuperam depois de 1935, para recuarem novamente em 1937, 1938, quando surgem novas dificuldades econômicas próprias dos Estados Unidos. Os sinais quantitativos da queda durante o outono de 1929 são bastante conhecidos. Depois de um máximo em 19 de setembro, as cotações começam a desmoronar em 3 de outubro, e a baixa se acelera depois do dia 14. A quinta-feira 24 de outubro ficaria conhecida nos anais bolsistas como a Quinta-feira Negra. Cerca de 13 milhões de ações trocam de mãos nesse dia, enquanto o volume usual de transações não passava de 4 milhões. Mas o pânico dura apenas o turno da manhã, pois intervenções maciças de banqueiros se passando por compradores fazem subir as cotações. O pânico se torna irremediável na terça-feira 29 de outubro, a Terça-feira Negra, quando cerca de 16 milhões de ações são vendidas. A baixa das cotações é tão grande que anula de uma só vez as rápidas elevações dos 12 últimos meses. A evolução dos 3 anos entre 1929 e 1932, apesar de não originada em rupturas de 24 horas como esta, seria igualmente catastrófica. Enquanto o resto do mundo perdia seu interesse por Wall Street, a Bolsa de Nova York se limitava a refletir a queda dos negócios e da produção, como em quase todos os demais mercados financeiros. Para quantificar as variações da produção, o indicador mais utilizado no entreguerras é o índice do volume da produção industrial, que se refere, suprimindo o efeito dos preços, da atividade das minas, da construção e da energia, de um lado, e das indústrias manufatureiras de outro, bens de consumo e bens de produção. A seguir, tabela 1. Vemos essas oscilações nos países regularmente estudados na época, isto é, quase todos os países europeus, América do Norte, União Soviética e Japão. Na maior parte dos casos, o máximo observado antes da crise é encontrado em 1929, que é o ano base aqui. A Alemanha é uma exceção digna de nota, pois seu índice chega a 102 em 1927, passa por 99 em 1928 e volta a 100 em 1929. Os números falam por si. Em 1932, a atividade industrial nos Estados Unidos é de 54, ou seja, reduzida à metade ou quase isso em relação a 1929. É de 53 na Alemanha, 61 na Áustria, 63 na Polônia, 64 na Tchecoslováquia. Alguns países se saem melhor. A União Soviética, em pleno processo de industrialização pesada, está fora do mundo e é um símbolo do dinamismo socialista da época. O Japão a segue após leve declínio. Os casos da Grécia e da Nova Zelândia são relativamente pouco significativos, dado o fraco papel da indústria nesses países. A França, por sua vez, acusa um leve atraso e só chega ao fundo em 1935, como os Países Baixos, embora menos afetados. A recuperação depois de 1932, 1933 se dá de maneira dispersa. Enquanto algumas indústrias são logo recolocadas sobre os trilhos, como as da Europa setentrional, do Japão e dos raros países periféricos apresentados na tabela, algumas continuam desaceleradas, como em primeiro lugar nos Estados Unidos, no Canadá, nos grandes países industriais como a Alemanha, apesar da mobilização nazista, na França e nas demais nações europeias, Tchecoslováquia e Polônia. A situação da Grã-Bretanha é intermediária. A melhora não está livre de recaídas.
A crise de 1937-1938, evidente principalmente nos Estados Unidos, queda violenta do índice de 92 para 72, enfatiza a fragilidade da situação econômica capitalista no fim dos anos 1930. Canadá, Bélgica, França, Itália, Noruega e Reino Unido são algumas das nações nitidamente afetadas. A partir de 1938, 1939, os problemas mudam de foco no mundo em rearmamento que começa a solicitar o potencial industrial e mobiliza a mão de obra com medidas cada vez mais autoritárias. É preciso destacar, além da amplitude das variações globais, a extrema diversidade das evoluções de suas componentes. Aparece aqui apenas uma média anual nacional, que apaga tanto as variações mês a mês quanto os casos extremos de certas produções. O índice da produção de automóveis, por exemplo, ainda de 100 em 1929, em 1932 é de 26 na Alemanha, 26 nos Estados Unidos e 23 no Canadá. Há uma clara oposição entre os bens de produção, máquinas, ferro e aço, cimento etc., e os bens de consumo, têxteis, alimentação etc. Os últimos quase sempre resistem melhor a crises. Em 1932, por exemplo, o índice americano dos bens de produção estava em 27,3, e o dos bens de consumo, em 76. Os números alemães correspondentes eram 34 e 79. Essas medições feitas na época são completadas por cálculos posteriores. Primeiro do Produto Interno Bruto, PIB, que acrescenta a indústria às produções da agricultura e dos serviços. O lugar da agricultura varia de país a país, mas a atividade do setor segue suas próprias evoluções conjunturais. Uma colheita é boa ou ruim dependendo da meteorologia e da técnica de cultura, não do estado dos negócios. Já o setor terciário, serviços, comércio, etc., é caracterizado por certa inércia. Assim, as estimativas feitas hoje em dia sobre o PIB revelam oscilações menos acentuadas do que as da produção industrial, ver figura 2. Adotamos aqui a base de 1913 igual 100 para enfatizar um fenômeno que não aparece nas estatísticas que tem como base 1929 igual 100, a enorme disparidade de crescimento durante os anos 1920. Dessa forma, compreenderemos melhor, por exemplo, em que sentido a Grã-Bretanha é um caso particular. O fraco recuo de sua produção industrial, que chega a um mínimo de 83 em 1932, sucede a um marasmo generalizado de 1920 a 1930. O contrário acontece com a França. Dinamismo de 1920 a 1930, marasmo depois disso. O mínimo americano aparece agora em 1933 e corresponde a uma queda de 30% em relação a 1929. A retração alemã é de apenas 16%. Quase todos os velhos países europeus partem de um nível muito baixo no início dos anos 1920. As destruições da Primeira Guerra pesam muito sobre suas economias, contrastando com o dinamismo sueco e japonês. As dificuldades de 1937 e 1938 não passam de uma fase intermediária, exceto para os Estados Unidos. A rápida ascensão das potências do eixo, Alemanha, Itália e Áustria, é patente desde essa data. Percebemos nisso também a economia de guerra. Outros números precisam ser examinados: os dos investimentos. Essas são as avaliações anuais de alguns países em porcentagem do PIB. Tabela 2. Não convém comparar os níveis nação por nação. Eles podem refletir diferenças não só no esforço de produção, mas também nas práticas contábeis. Lembremos as baixas já constatadas do PIB. As porcentagens, em baixa entre 1930 e 1932, demonstram a que ponto as despesas que asseguravam o futuro foram sacrificadas. Trata-se de taxas brutas, ou seja, que comportam a renovação das instalações deterioradas. Levando-se em conta o envelhecimento natural dos equipamentos, podemos supor que inúmeros países se contentaram em substituir, nem sempre completamente, as máquinas descartadas. Três curvas são espetaculares: Estados Unidos, Canadá e Alemanha.
podemos deduzir, em sentido inverso, certa manutenção das despesas de consumo, sujeitas à evolução das importações e exportações e das movimentações de estoques. 2. Queda geral dos preços, marasmo e desmantelamento do comércio mundial. Os dados que acabamos de apresentar são de volume, ou seja, o efeito das altas e baixas de preços é neutralizado na hora do cálculo. Porém, os números observados diretamente são de valor e também variam em função dos preços. Estes últimos baixam no mundo inteiro, em geral depois de 1925-1926. O próximo gráfico, figura 3, demonstra isso nos preços do varejo, isto é, nos preços ao consumidor, base 100 em 1914. O fenômeno, apesar das aparências, é de amplitude similar em todos os países apresentados. Entre 1929 e 1932, os preços baixaram 17% no Japão, 18,6% nos Estados Unidos, 12% na França. A baixa se prolongaria até 1935, chegando a 29%, 21% na Itália e na Alemanha, 14% na Grã-Bretanha e apenas 2% na Áustria. A diferença observada entre França e Itália, de um lado, países aos quais poderíamos acrescentar Bélgica e Finlândia, por exemplo, e as demais nações, do outro, se deve ao considerável surto inflacionário que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e que não foi estancado. Os casos alemão e austríaco devem ser considerados à parte. A hiperinflação de 1922-1923, que atingiu os dois países, levou a Alemanha a um índice de 14.602 em 1922 para 15.437 bilhões em 1923. É por isso que seus índices só aparecem a partir de 1924, com novas moedas, corrigidos à base 100 por intermédio de preços com lastro em ouro. Resultados mais contrastantes ainda aparecem no exame das estatísticas dos preços do atacado, tanto em momentos de alta quanto de baixa, pois estes, referindo-se a mercadorias acima da rede de distribuição aos consumidores, não incorporam os impostos fixos e logo refletem as flutuações das cotações de matérias-primas, que baixaram muito, justamente depois de 1925-1926. Alguns valores aproximados. Entre 1929 e 1933, os preços de atacado, definidos em moeda nacional, baixaram 32% na Grã-Bretanha, 34% na Alemanha, 37% na Itália, 38% na França e 42% nos Estados Unidos. Consequentemente, os números observados na produção e os rendimentos são muitas vezes mais extraordinários do que os dados corrigidos das oscilações de preços, pois nos anos 1929 e 1933, duas baixas se superpõem e se reforçam. No caso da produção, ocorre a da atividade real e a do valor nominal dos produtos. O valor aproximado da retração passa facilmente de 30% a 50%. O PNB dos Estados Unidos, por exemplo, em dólar corrente, é avaliado em 104,4 bilhões para 1929. Em 1933, não passa de 56 bilhões. Em alguns países, a crise se manifesta, portanto, numa diminuição à metade dos grandes indicadores nominais da produção e da receita nacional. A transformação do comércio internacional é mais surpreendente ainda. Em bilhões de dólares ouro, a retração das importações de 75 países, calculada pela Liga das Nações, vai de um máximo de 13,04 bilhões em abril de 1929 a um mínimo de 0,944 bilhão em fevereiro de 1933, ou seja, uma baixa de 69%. Uma ilustração eficaz e famosa da inexorabilidade do fenômeno é o diagrama em espiral estabelecido em 1933 pelo Instituto Austríaco de Pesquisa sobre a Conjuntura e retomado pela Liga das Nações, figura 4. Quando suprimido o efeito da baixa dos preços, a queda, ao invés de ser de 2/3, não passa de 25%. Esse número global de volume não é suficiente, no entanto, para caracterizar a evolução das trocas.
A análise de 4 pequenos gráficos estabelecidos pela Liga das Nações permite especificar alguns pontos essenciais, ver figuras 5 e 6. O primeiro contrapõe, no mundo inteiro, 3 índices de base 100 em 1929. O do volume de comércio mundial, o da produção industrial e o da produção de base, isto é, a produção agrícola e as matérias-primas, brutas ou semi-manufaturadas. A comparação desses 3 índices leva a situar a queda das trocas mundiais entre a fortíssima retração industrial e a resistência das produções de base. O que não é muito surpreendente, na medida em que esses 2 tipos de produção são alvo de transações internacionais. Depois de 1932, a viva recuperação da indústria e a retomada dos produtos de base se opõem ao longo marasmo das trocas comerciais, tardiamente reativadas em 1936. A recaída de 1937 e 1938 é comum aos 3 índices, mas em 1938 uma forte recuperação industrial, que não aparece no gráfico, é concomitante a uma estagnação comercial. Essa evolução fica mais clara quando retornamos aos mesmos índices, fazendo uma distinção de 3 grandes zonas: a Europa, 50% do comércio mundial, a América do Norte, 18%, e o resto do mundo, países novos ou coloniais, ao lado de mais 2 índices para as trocas em volume, um para as exportações, outro para as importações. De fato, constatamos situações muito diferentes nos 3 grupos. Na Europa, o nível das trocas exteriores fica estagnado a um nível 20% inferior ao de 1929. Na América do Norte, as oscilações, bastante acentuadas, estão calcadas nas da produção industrial, que acusa uma baixa profunda e não volta ao patamar de 1929. No resto do mundo, uma rápida subida industrial eleva de certa forma as exportações acima do nível 100 já a partir de 1934. Apenas apontando, por enquanto, o dinamismo dos países periféricos, precisamos destacar 2 pontos. O primeiro é que o restabelecimento industrial europeu se dá sem um restabelecimento apreciável das trocas comerciais. A máquina econômica volta a funcionar depois de 1932, mas não envolve o comércio mundial. É antes o efeito de recuperações nacionais, seguidas de bloqueios alfandegários, que examinaremos mais adiante. O segundo ponto é um pouco mais delicado. O afastamento constante entre os índices de exportações e de importações, em todos os casos, é favorável aos 2 primeiros grupos, pois mostra uma menor redução das importações, e muito desfavorável ao último, para o qual o índice das exportações está muito acima ao das importações. A explicação para essas distorções deve ser buscada primeiro na evolução comparada dos preços dos produtos exportados ou importados, o que chamamos de termos de troca. Podemos opor a estabilidade dos preços industriais. As exportações da Europa e da América do Norte se referem massivamente a produtos manufaturados. As exportações da periferia dizem respeito acima de tudo a matérias-primas, a queda dos preços das produções de base. Sem dúvida, as oscilações de capitais e os acordos entre os países tiveram seu papel. As relações comerciais entre colônias e metrópoles resultavam, em larga medida, de decisões administrativas e políticas. Seja como for, o que destacamos aqui é a defasagem pronunciada entre trocas externas e produção, principalmente na Europa depois de 1932, o que confirma o aumento do isolacionismo em favor dos países industrializados. No terreno internacional, não se joga mais o jogo. Uma das palavras-chave dos anos 1930 foi autarquia. Apesar de os esforços nessa direção definitivamente não terem vingado, ela aqui decifrada. 3. O desemprego. Foi com afobação que os responsáveis políticos, administrativos ou sindicais estabeleceram e mediram o avanço do desemprego. Os números que apresentamos para alguns países industrializados são todos reavaliações. Eles se referem à porcentagem total de desempregados na população ativa, em idade de trabalhar e desejosa de fazê-lo. Ver figura 7.
Se antes se falava em taxas superiores a 30%, é porque estas eram referentes ou a situações locais e não nacionais, tal cidade ou tal região, ou a ramos produtivos específicos. O exemplo fundamental é o da mão de obra industrial. Mas essas taxas corrigidas não minimizam as dificuldades de 1929 a 1933. Primeiro, porque uma taxa global que ultrapasse 15% é enorme, num mundo onde a população ativa rural continua considerável e não registra desemprego, mas bastante miséria, e onde a proteção social é quase sempre inexistente. O número absoluto de desempregados nos Estados Unidos teria se aproximado de 12 milhões em março de 1933 para uma população total de 126 milhões. Segundo, porque as avaliações foram feitas sobre uma base incompleta. A tendência natural da época era definir o desempregado como a pessoa que perdera seu emprego, definição em retrospecto, de certa forma, o que levava a uma visão restritiva que excluía da contagem do desemprego os jovens candidatos a primeiro emprego, sem falar das mulheres. Portanto, foram excluídos da população ativa, e consequentemente da contagem de desempregados, os trabalhadores potenciais que enfrentavam dificuldades de emprego. Os números apresentados aqui são avaliações mínimas. O caso francês é quase caricatural sob esse ponto de vista. Os dados são incertos e, de qualquer forma, muito baixos. Entre os dois recenseamentos de 1931 e 1936, levando-se em conta as variações da imigração e da demografia, o número de empregos oferecidos na economia baixou mais de 1 milhão, enquanto o número de desempregados só aumentou em 500 mil. Uma explicação verossímil é que inúmeros jovens trabalhadores sem emprego ou, pelo contrário, com mais de 55 anos, foram excluídos da contagem da população ativa e, portanto, do desemprego. A hipótese de uma volta ao lar feminina maciça parece, por outro lado, menos fundamentada. Dois elementos teriam conjugado seus efeitos para minimizar a avaliação do desemprego francês. Há uma economia menos nitidamente industrializada do que nos outros grandes países do entre-guerras teriam respondido práticas estatísticas restritivas. O que surpreende no aumento do desemprego no período de 1929-1932, além de sua amplitude, é que ele não é seguido por uma nova queda simétrica, com exceção da Alemanha. Nos Estados Unidos, principalmente, a onda leva tudo que vê pela frente e não acaba de todo. O mínimo de 1936 continua no nível de 10% da população ativa, o que está na mesma ordem de grandeza que o máximo da crise de 1921. O mundo dos anos 1930 vive a manutenção de grandes taxas de desemprego. O triste privilégio inglês dos anos 1920 se generaliza. As médias nacionais compensam as grandes disparidades. Há uma geografia do desemprego. Bastará um exemplo aqui, o da Grã-Bretanha, cujo norte, de longa data industrializado, Manchester, Newcastle, é muito mais atingido do que o sul, predominantemente rural. Um exemplo das diferenças por profissão é encontrado nos números de W. Wojcinski, sindicalista alemão e perito da Organização Internacional do Trabalho. Em junho de 1932, segundo as avaliações dos sindicatos alemães, 47% de seus associados estavam desempregados no setor metalúrgico, 77% dos carpinteiros, 50% dos vidraceiros, 33% dos químicos. Uma última série de considerações se faz necessária. Da redução autoritária de horas, com a baixa correspondência de salários, a suspensão temporária, o desemprego parcial foi inevitável para inúmeros trabalhadores. Essa realidade multiforme é quase impossível de quantificar. Um vestígio eloquente, no entanto, pode ser encontrado na confrontação de dois índices, o dos ganhos horários e o dos ganhos semanais. No caso americano, por exemplo, na indústria, de 1929 a 1933, os primeiros baixaram 20% e os segundos, 45%, o que enfatiza tanto a redução da duração média do trabalho quanto seu impacto sobre os operários.
Mais que uma partilha do trabalho, como diz a terminologia atual, se tratava de uma partilha do desemprego. E a diminuição do tempo de trabalho constatada no período precede ironicamente a civilização do lazer que alguns previam nas sociedades industriais desenvolvidas.